Acessa lá o Instagram, @minhapreta10. Você quer fazer ali uma gravação para o seu caboclo, para o seu Exu, quer umas fotos, um estúdio personalizado para você entrar em contato com o seu sagrado e que o seu sagrado possa lhe receber umas fotos de alta qualidade, umas filmagens boas, Estúdio MDix, próximo ao Terminal João Dias. Você vem aqui, fala com meu amigo Eduardo e ele vai te atender com o maior prazer. Um espetinho bom, com uma cervejinha gelada, todo mundo merece. Só Nego Bistrô, Avenida João de Santana, 358. Você vai lá e fala com meu amigo Daniel Faria e tem aquele desconto. O Marcelo Abon já foi lá, já comeu o espetinho lá com o Daniel. Show de bola, show de bola. E você está precisando daqueles artigos religiosos que tem tudo, desde aquela aguinha de vulcão, a terrinha de vulcão, tudo que você precisa para artigos religiosos, tudo que você precisa para assentamento Exu, Pombogira, Orixá, a Casa de Maria, Avenida 7 de Setembro, 298, Vila Arthur Sestini, Franco da Rocha. Franco da Rocha, nós estamos em peso aqui em Franco da Rocha. Né? E se você falar que escutou aqui no podcast, a dona que está ali... 10%? 10%? A dona 10% tá ali. no Pix? A 10% no tá Pix ali. do dinheiro? Então tá a bom. dona está ali, então ela pode Se falar que autorizar. escutou no Tatazás, 10%? Então tá só bom. falar, pessoal de Franco da Rocha, Caieiras, Mariporã, Francisco Morato, né? Cajamar, todo mundo. É só falar, eu vi lá, ó, no podcast do Tatazás, quero o meu desconto. E fala que foi a Renata que deu, não foi eu não, porque eu não sou dono de nada, então eu não estou dando desconto de nada. Eu não estou dando nem na cadeira que estou sentado aqui agora, gente. Né? Então vamos falar de Quimbanda, tá? Vamos falar de Quimbanda. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta boa pra você. Ó, da última vez eu quase fui expulso do auditório por sua causa aí. Né? Todo mundo tem um caos comigo. Eu não sei por que o pessoal tem um caos Aí, comigo. né? Marcelo, quando a gente fala de Exu, a gente fala de Exu e Pombogira, e aí a gente tá falando da parte do... Vamos dar um exemplo. Quando a gente fala de Marabô, a gente não tem... Quando se assenta Marabô, não se assenta Marabô sozinho. Gostaria que você explicasse por quê. Então, olha só, gente. Existem vários fundamentos de Quimbanda. Né? Em primeiro lugar, nós temos que entender que esse Exu Marabô, ele veio com o povo Nagô, não veio com a Quimbanda Malê. O povo tem mania de dizer assim, foi a Quimbanda que trouxe Exu e Pombogira. Mas qual Quimbanda? Porque existe o Exu nas terras de Urubá, né, chamado Exu Abu. E aí esse Exu, uns vão falar Exu Marabô, outros vão falar Exu Barabô, outros vão falar Exu Agbabô, e assim vai. Mas eles veio de terras Nagô e Urubá. E quando ele chegou aqui, esse Exu, ele foi um Exu que ele foi aceito dentro da Quimbanda devido à ancestralidade que ele trouxe. A ancestralidade de transformação. Né? Muitas pessoas vão ter visões diferentes do que eu estou dizendo aqui. É aceitável também. Cada um tem um ponto de vista. Porém, o Exu Marabô, por ele estar em outras terras e vir para a Terra Banta, ele não é aceitado sozinho. Ele tem 2 Exus que acompanham ele, que todas as pessoas de Quimbanda, quando se inicia em Exu Marabô, tem que assentar do lado esquerdo um senhor e do outro lado outro senhor, que eu não vou revelar aqui porque Senão um fica fundamento. fácil, né? Senão fica fácil. Daqui a pouco vai estar todo mundo aqui montando o Exu Marabô. Todo mundo vai fazer Exu Marabô, todo mundo vai querer ter Marabô, porque tem esses 2 senhores, porque é a base que faz vamos dizer assim, a transformação, que faz a comunicação, né? Quando a gente faz a comunicação entre o povo Iorubá e o povo Banto, a gente tem que saber de onde que vem a origem daquele Exu, que é muito importante, tá? É igual as pessoas falam assim, mas o Exu Capa Preta, Marcelo, ele é um Exu poderoso. Não, o Exu Capa Preta, ele era padre. E ele tem um domínio sobre a alta magia europeia. E devido a ele ter o envolvimento com a magia europeia, ele fica totalmente ligado às antigas tradições, aos antigos cultos, como o Tata Caveira ligado ao Egito, entendeu? Então, cada Exu você tem que saber a origem dele para que você possa dar caminho ao filho. Por isso que existe muito quimbandeiro hoje batendo lata. O cara vai lá e fala, vou assentar seu Exu. Vamos lá. Só que ele não sabe a origem do seu Exu. Qual o elemento que ativa seu Exu? Todo Exu eu posso chegar lá e soprar cachaça em cima dele? Tacar fogo nele? Não, tem um porquê. Mas todo mundo faz igual, porque o meu vizinho fez. Então eu faço aqui também. Só que pro vizinho funcionou e pra você não tá funcionando. Aí você precisa entender o porquê, né? Aí é onde está a chave do negócio. Existe um oráculo, né? Existe toda uma preparação de alquimia
por trás disso. E também outra coisa, gente, vocês que têm mania de colocar terra de tudo que é lugar, quanto mais terra você colocar, quanto mais terra você agregar dentro do seu assentamento, mais forte o Exu vai ficar. Não é bem assim que funciona também, tá? Não é bem assim. Ele tem determinado tipo de terra. Sim. Cada um tem uma terra, cada local, uma reza, uma invocação. Entendeu? Entendi. Então não adianta eu chegar lá e falar assim, não adianta chegar lá e falar para todos que é terra de encruzilhada, de cruzeiro, de cemitério, de linha de trem, que, igual o pessoal faz de montanha, não serve para todos. Não, não. Tem Exu que só quer uma terra só. Ele só quer uma terra específica daquele lugar e acabou. Ah, mas aí o Exu não tem força. Gente, se fosse a terra que, vamos dizer, que desse força ao Exu, imagine aqueles países que coloca a terra até do Vaticano se deixar. Então o Exu seria o quê? Ia trabalhar com euros. Né? Verdade. Então não é assim não, gente. Nós temos um jogo. Outra coisa, o Exu de Quimbanda, ele não é igual ao Exu da Umbanda e ele não é igual ao Exu do Candomblé. O Exu do Candomblé é uma coisa, o Exu da Umbanda é outra. O Exu de Quimbanda, ele tem personalidade, ritmo próprio, ele tem a vivência dele própria. E dentro desta própria colocação energética é aonde nós vamos conseguir implantar o que é necessário para ele trabalhar aqui para o seu discípulo na Terra. Né? Acho que ficou claro aí pro pessoal, né? E aí você disse que você... Explica um pouquinho para nós o que é Quimbanda. Pra gente Então, começar. olha eu vi só. que você trouxe o seu... Eu trouxe vamos dizer assim, Um rascunho. um cronograma para poder não fugir muito, porque eu falo pra caramba, né? Então, eu tenho que me conter. Então, Eu preciso aprender a fazer isso aí. Então, eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender, né? Eu não vou falar que tem ali uma pessoa que faz assim, uma pessoa que faz gesto ali, mas é por causa do alto espectro. Então, eu penso milhões de coisas e eu acho que estou falando as milhões de coisas que eu penso. Então, é muito complicado. Então, eu sempre agora estou anotando, tá? E pior que de tudo, ainda que eu anotei em espanhol aqui, porque Para não entender mesmo. A pessoa que olhar assim fala... Eu falei, gente, o que eu fiz? Aí depois vai ficar assim mesmo. Eu esqueci que estava no tradutor aqui. Então, gente, o que acontece? A Quimbanda, a origem dela parte de terras banto. Por isso que a gente fala Tata de Quimbanda, né? Mestre de Quimbanda, orientador de Quimbanda. Tudo isso é devido à origem que veio, que são as 3 vertentes da Quimbanda para ser formada no Brasil. Depois ela foi espalhada pelo Brasil afora e cada um fala o que acha que é. Mas primeiro, os índios, o povo banto e o povo europeu. A Quimbanda do Sul, ela é muito diferente, né? Ela tem um ritmo próprio, ela criou... Até os próprios assentamentos dele lá são diferentes. Exemplo, aqui no nosso candomblé, Inhaçã, Zaze, eles são cultuados pelo lado de dentro. Então, tipo assim, eles ficam no quarto de santo. Lá, no caso deles, eles já entendem que Inhaçã é povo de rua, eles já colocam o Inhaçã no portão. Sim. E na Quimbanda, eles criaram uma metodologia deles, né? Eles criaram um desenvolvimento deles. Então, a Quimbanda do Sul ela é muito diferente do que nós praticamos dentro da Malê, dentro da Nagô, entendeu? Tem agora essa Quimbanda Nagô também, né? Quimbanda independente, Quimbanda luciferiana, Quimbanda dragoniana, Quimbanda esotérica, Quimbanda surumi, Quimbanda... Tem vários tipos de Quimbanda. Só que eu tento sempre manter uma Quimbanda ancestral que eu aprendi com o meu tata. Por quê? Porque ele disse assim, Marcelo, tudo tem uma origem. E quando você está embasado dentro de uma origem, dentro de uma raiz, dentro de uma família, o que acontece? Você começa a expandir o conhecimento, né? Você começa a expandir a energia espiritual e você começa a trabalhar com mais firmeza, com mais determinação, com mais dedicação naquilo que você está fazendo. Então é muito importante que a pessoa, quando vai procurar um quimbandense, saber a raiz dele, saber a origem dele. Certo? Certo. Se tiver perguntas, porque a Renata, ela fica ali, né? Ela fica ali totalmente... A Renata colocou umas perguntas no passado, na live passada que eu tava, que eu falei assim, eu acho que o pessoal gosta de fazer um teste. Que o pessoal quis perguntar o que era Inquice, o que era Orixá, e falou que era a mesma coisa. Aí a Renata, ela provoca confusão na internet, diferente de mim. Eu sou um cara que não provoco nada, né? Então, dentro do que você estava comentando aqui com a gente,
Marabô, ele teria o Exu, Sim. ele, e teria a Pombogira, e ele teria mais algumas pessoas que Mais dois seres que andam com ele para fazer a vinculação dele dentro daquele plano espiritual que ele vai trabalhar. Porque a Quimbanda Malê ancestrálica, ela vai respeitar muito a origem daquele Exu, a história dele, por onde ele veio, por onde ele passou e por que ele chegou ali. Muitas pessoas falam assim, eu trabalho com o Tranca-Rua das Almas. Tá, mas o Tranca-Rua das Almas, quem é Tranca-Rua das Almas? Né? Como que Tranca-Rua nasceu? Né? Nós temos aqui em São Paulo pessoas que dizem que ele está enterrado em Campinas, que existe, né, o túmulo de Tranca-Rua. Só que elas esquecem que existem 3 Tranca-Ruas. E esses 3 Tranca-Ruas, você tem que identificar eles e entender como que eles trabalham, qual elemento. Seria a Tranca-Rua das Almas? Pode falar, Marcelo, pode falar. Pode? Pode. Tranca-Rua das Almas, Tranca-Rua das 7 Encruzilhadas, né? E o Tranca-Rua de Embaré, né? Ou Embara. Por que esse Tranca-Rua recebe esse nome de Embaré? Porque as pessoas falam, ele é malandro, ele conta uma história. Mas isso é porque eles são 3 irmãos, né? E eles tiveram uma disputa muito grande em relação a terras, as bens materiais que eles tinham. E aí o de Imbaré, ele era o mais antigo. Aí o mais novo é o das almas. Muitos vão falar, o Tranca-Rua das Almas, eu sou mais velho, é isso. Eu respeito cada um, porque assim, a gente tem os Nutellas. Então os Nutellas, eles saem do pote e eles querem criar confusão. Eles acham, porque o meu Tranca-Rua tá bom, o seu Tranca-Rua, pra mim o mais velho é o meu Exu, o rei da 7 Encruzilhadas. Pra vocês, vai ser o Marabô. Pro outro vai ser o... Não, eu não tenho essa vaidade. O que eu aprendi dentro do candomblé, igual eu falo pra todo mundo, eu sou novo de candomblé, não tenho problema de falar isso com ninguém, sou novo de candomblé. Só que o mesmo cara novo de candomblé que você tá vendo aqui falar com você hoje, eu tenho mais visualização que o meu avô de santo. Então. E não que o meu avô de santo não estude. Sim. Não que o meu avô de santo não estude, pelo contrário, é um cara que estuda muito, o Naldo. É um cara que eu tenho mais visualização que ele. Dentro do Facebook, dentro do Instagram. Até me mandaram o Insta dele hoje. Então, a página toda de candomblé hoje, nós estamos chegando a quase 100 mil pessoas. Se eu juntar todas as minhas redes sociais, dá 100 mil pessoas. Então, é que nem eu falo. Só da Tudo de Candomblé eu tenho 97. Então, é isso que eu falo. É muita vaidade, que nem me perguntaram, fizeram um vídeo, que eu fiz uma live com o pessoal do Quimbanda e falei sobre Cacarucaia, que é a pombogira da minha filha. E o pessoal fala, não, Cacarucaia é uma pombogira de Umbanda, isso não existe dentro da Quimbanda. E aí eu fiz um vídeo e trouxe o nome, a origem, se você não disse, pegar o final do nome dela é o quê? Caiá. Quem é Caiá? Inquis. Então como que não existe, sabe? É muito ego, é que nem as pessoas hoje pegar e falar assim, hoje nós vamos marginalizar o Zé Pilintra. O Zé Pilintra que fuma bagulho, o Zé Pilintra que pula o muro do cemitério pra fumar bagulho. Conta a história do Zé Pilintra que você tá contando aí, fala pra mim. Qual história? A do Exu que você falou assim, eu vou contar por que chama Zé Pilintra. Não, isso aí é melhor ficar em off, que eu vou arrumar briga. Pode, o canal Tudo de Candomblé tá aqui só pra isso. Não, a gente tem que trazer amor, paz. É bonitinho. Não. Eu não tô com esse problema, não. Eu não tenho esse problema. Então, gente, é que nem eu falo. Quando as pessoas entenderem que José Pilintra é um mestre juremeiro, né? Eu gravei lá no TikTok, coloquei informações que ele era iniciado, que ele era um grande juremeiro. Existem muitos mistérios em cima de José Pilintra. E ele nunca será Exu, ele nunca vai participar. Porque como que ele vai chegar numa roda de Exu dizendo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado? Não, aí você tem que... Peraí, vamos ser um pouco mais, vamos dizer, pessoa mais aberta, conhecer, entendeu? Eu vejo muitas pessoas me atacando, que veem e falam assim, não, porque José Pilintra nasceu na Lapa. Mas que Lapa? Na Lapa de baixo ou na Lapa de cima? Na Lapa toda ou no meio da Lapa? Porque são coisas que as pessoas querem discutir, elas não querem saber. Aí você pega pessoas que estão lá em Recife, Natal, né, na cidade nordestina, aonde existe ainda família de José Pilintra, e pergunta para ele, qual foi o dia que José Pilintra desceu? É que nem José dos Anjos, né, Zé das Moças, Zé Pretinho, Zé Bebinho,
né, Zé da Lagoa. Esses Zés, estão muitos Zés. Então, um deles pode ter vindo para o Rio de Janeiro. Mas o seu José Pilintra não foi, gente. Então, a gente tem que parar com isso. Tem que parar e falar, não, peraí, vamos estudar um pouco. Realmente, é a mesma coisa do pessoal Eu que não diz... conheço. Vou fazer a pergunta. Então, O senhor promete que o senhor não vai me bater. lógico que não. Então tá bom. Tem O um que pedaço é de pau aqui. quimbanda dragoniana? Então, é pessoas, assim, que nem eu faço, são vertentes que as pessoas pegam filosofia de um culto e aplica dentro de outro, né? Porque agora tem um pai de santo aí que diz que ele vira com o Exu dragão, né? Eu fico com medo de saber, né? Se ele vira com o Exu dragão, quem é a mulher dele. Eu fico com Eu ia medo. falar uma piada, mas Né, melhor deixar quieto pra mim Então, Vou me conter. são muitas questões. Mortal Kombat? Pode ser. Scorpion também, daqui a pouco tem o Exu Scorpion, né? Sou Exu e Sub-Zero. Já pensou? Não, porque aí depois o povo fala assim, que hoje no TikTok foi né? O assunto foi o Marcelo Alban é irônico. O Marcelo Alban, ele fala as coisas tirando baile da casa. Eu falei assim, gente, é a mesma coisa. O cara se forma em qualquer área dentro de uma faculdade e você faz uma pergunta pra ele e ele fala, eu acho. Não, você não acha nada. Porque quando você faz uma faculdade, você tem que falar conforme alguém disse, né? Eu sou mestrado em psicogênese humana e se eu chegar lá no meio dos mestres lá na minha área e falar assim, eu acho que psicogênese humana é assim. O cara vai olhar pra sua cara e vai Você falar assim, acha? Você acha? Você não tem certeza? Então, se você não tem certeza, meu, cala a boca, passa a bola, fala, gente, eu não domino esse negócio, não. Entendeu? É a mesma coisa quando você faz educação física. Eu acho que é 15 exercícios ou 12. Você fala, não, você não tem que achar, você é professor de educação física, você tem que ter certeza se é 15 ou se é 12. Sim. Por que mais pesado é menos repetição e por que mais leve é mais? Tem um motivo, então por que daquilo? Mas Sim. você vai saber isso estudando, senão você não precisa estudar. É que nem eu digo. Por que as pessoas falam assim, eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Gente, isso não existe. Se perguntar pra qualquer psicólogo, o cara pode estar no primeiro semestre e já vai dizer pra você que nada mais é do que ansiedade. Isso é a parte de uns sintomas de ansiedade. Existem vários tipos de ansiedade. Hoje, nós podemos contar com outros tipos de ansiedade. E a pessoa fala, não, é a mesma coisa. Exu, pombagira. Pombagira bebe e fuma. Homem que vê de pombagira é isso. Gente, isso daí é no tempo da minha avó. Nós estamos no século XXI. E você ainda acredita que homem que vira de pombogira é gay? Tem gente que, tem gente que acredita. Vou dar um exemplo pra você bem fácil aqui. Tem um amigo nosso que tava lá no evento, ele acredita que homem que vira de pombogira é viado. Então, porque isso é preconceito, gente. E outra coisa, falta de informação. O Babá Chafra mandou um abraço. Axé, Tá? Ireu. Babá Fábio também, de Exu, mandou um abraço pra ti. Axé. Então, eu falo para as pessoas, quando chegar na minha casa, você vai pombogira, eu vou virar mulher? Não, eu falei, você já viu o coitão rasgado da rua, depois você quer colocar a culpa na pombagira, meu amigo? Então para, é feio, é a mesma coisa. Uma vez eu tava com meu professor, Leandro Carnal, e nós estávamos estudando sobre humanização e socialização, né, do cotidiano. E ele falou uma coisa que é interessante, que ele estava fazendo uma pesquisa, um estudo de campo, e aí ele foi em várias igrejas, e ele só escutou, eu sou o diabo, eu vou matar, eu vou roubar. Aí ele falou, cacete, esse diabo nunca vai ensinar alguém, vai para a escola de inglês, vai fazer uma faculdade, vai ser alguém. Não, esse diabo só quer fazer você usar droga, você fazer isso, o diabo nunca... A pergunta que não quer calar, Marcelo. Por que alguns Exus e algumas pombogiras tomam... essa aqui é boa, essa pergunta... Eu gosto do meu capeta, que meu capeta ele é bom. Por que algumas entidades bebem bebida gelada e outras entidades não bebem bebida gelada? O que você acha sobre isso? Então, olha só, gente. Esse negócio de que Exu e pombogira não pode beber uma bebida gelada, isso daí é falta de conhecimento e desenvolvimento cultural. Vamos pegar um Exu que ele tem uma ancestralidade europeia, onde tem gelo, onde tem, né, onde tudo é muito gelado. A bebida vai ser quente, vai sair do sol, vai vir lá do sol e ele vai tomar quente ou ele vai pôr no fogo, entendeu? Então, as pessoas têm que entender que existe ancestralidade. E a ancestralidade, ela está ligada ao conhecimento da entidade naquilo que faz. Por que o herê pode lavar roupa? Tem até herê carregando bloco agora virando pedreiro? Por que a pombogira e o Exu não pode também? Por que o Exu e a pombogira não pode ser pedreiro, não pode carregar um bloco? Já pensou o seu tranca-rua carregando um saco de cimento ao invés de ficar falando besteira por aí? Eu não... o que você tá falando, eu tinha visto, tá? Vou falar pra vocês que eu não vi, eu tô mentindo. Vou falar pra vocês que eu não tinha visto, eu vi. Tá? E na semana passada, e na última festa que eu tava, eu também vi.
Tá bom? Então eu não vejo. E o Marcelo já tinha falado, quando você vê isso aí é normal, fica tranquilo. Não tem problema. Eu já vi Exu fazendo mudança. Os caras falam, você tá ficando maluco? Eu já vi Exu fazendo mudança. Então, olha só. O Exu do cara, o filho do cara tava lá, tava fazendo mudança, o Exu pegou ele. Não, meu velho, ele falou assim, não, eu vim aqui pra trabalhar mesmo. Isso aqui que é pra levar? Põe onde? Põe ali, ó, tá ali. Mas isso é normal, gente, porque as entidades, né? Eu tenho uma admiração, porque quando eu estudava, eu fui estudar psicologia de desenvolvimento social, humanos, e fui estudar o que era. Aí eu conheci o Gasparetto. A minha filha de Santa era muito amiga dele. E ela me levou num dia numa palestra dele. Aí eu vi lá o Calunga dele, antes de ir pro pau, fazendo uns rituais ali. Entendeu? Aí eu fiquei pensando assim na minha cabeça, eu sou do tipo antigo que Exu pisava na brasa, comia caco de vidro, estourava pólvora na boca, né? E eu fiquei pensando... Na pólvora na boca eu não vi não, mas na mão eu já vi. Então, aí eu fiquei olhando assim... Ainda desafiou o Ogan, ainda quer fazer? Então, aí é Exu. Aí eu fiquei olhando assim, e eu pensei, falei assim, isso daí é loucura, né? Olha lá, maluco. E o Calunga dele falou, coloca o microfone de lapela para não machucar a orelha do meu filho, coloca desse jeito. Aí eu falei, olha que marmotagem, eu vim aqui agora. E ele falou assim, você acha que isso é errado, moço? Falou bem assim pra mim, você acha que isso é errado eu colocar o... Aí eu fiquei quieto, falei, pô... Se ele tá escutando o que eu tô falando... Então eu vou ficar até quieto. Então, você tem que ver, que nem, antigamente você via Exu fazendo operação espiritual. Sim. Então, se o Exu, olha só, se o Exu sabia fazer uma operação espiritual, ele pegava lá uma caneta, usava como bisturi, pegava o garfo dele ali, passava na pessoa e arrancava tumor. Se o cara sabe medicina e não sabe o que é uma geladeira, desculpa, você não sabe abrir a porta, o que ele pode fazer por mim na minha vida? Desculpa. Se ele é mais evoluído do que eu, ele tem que saber. Ele tem que saber minha necessidade. Até porque ele já foi vivo, né? Ele foi vivo, ele viveu. Aí vem o povo, o Marcelo Alban tá querendo embranquecer, ele tem que estar querendo tirar a essência. Gente, eu vou falar uma coisa, eu sou praticante de alta magia há 40 anos. E quando a gente faz reunião, tem deuses antigos que eles falam de coisas pra gente que assim, passa anos você vê. Então, se os deuses antigos têm um conhecimento, o próprio Ogum da tecnologia, né? Quando você entra dentro de um carro e você atropela um cachorro, na Nigéria você vai estar, Ogunhê, por quê? Ogum comeu. Porque ali é Ogum. Você está dentro de Ogum. Então as pessoas têm que ter uma visão um pouco mais aberta. Lógico, a pombogira toma banho de piscina, aí não dá, né? A pombogira fala assim, eu vou no banheiro porque a minha matéria tá com a bexiga cheia. Aí não dá. Mas tem coisa que é normal, entendeu? Que nem a Mulambo, muitas vezes a Renata está lá no barracão, ela fala, Mulambo, eu vou pegar aqui a câmera, eu vou filmar você. O que você está falando não serve só para os filhos de santo da casa. Que nem a Renata já teve. A Mulambo, ela colocou o celular próximo a Mulambo, mais ou menos 1 metro, e a Mulambo estourou o celular, sentada. Ela estava sentada assim, conversando, e ela falou, tira essa porra da minha cara. Daqui a pouco o celular parou, explodiu. Entendeu? Como ela já fez com o notebook. Então hoje a Renata tá aqui, ela pode falar isso. Ela pede licença. Mulambo, posso filmar? Mulambo, posso gravar isso para pôr pro seu filho depois ver? Então ela faz. Agora, o que não pode é a pombogira pegar aqui. Dá esse tablet aqui que eu vou falar com a pessoa. Aí não dá. E outra não, coisa, tem o melhor. Então, 3 panelas de não sei o quê. Que tem uma que ela fala pelo telefone. Então, aí não dá. Mas olha, eu tenho um conhecido, pode falar que ele é louco, que ele é maluco, que ele é isso. Só que o cara, ele mora numa boa casa, lá em Minas, e ele, assim, a pombogira dele e o Exu dele, muitas vezes dá consulta pelo celular. O Ogan fica falando. E a pessoa, ele nunca viu a pessoa, ele falou pra uma pessoa, que eu já vi, lá na Europa, a pombogira fala assim, olha, diga pro seu marido, fulano de tal, que aquilo que ele tá pensando em fazer não vai dar certo não, e que não é para ele vender aquele carro dele não. Ele vai ficar sem o carro e sem o dinheiro. E aí a mulher do outro lado, mas como que você sabe que meu marido tá pensando em vender isso? Porque eu tô falando com a senhora a primeira vez agora. Então eu acredito que a entidade ela pode vencer barreiras. Entidade de verdade, que nem eu sou um cara descrente. Tá aqui minha filha, eu já escondi
a faca do seu set no meio do mato. Eu falei, Olga, leva essa faca e esconde lá no meio do mato. Ele é Exu, manda ele lá buscar essa porra. Desculpa, mas já falei. Não, é podcast aqui, tá tranquilo. Entendeu? Aí eu falei, manda ele lá buscar essa porra dessa faca, já que ele é Exu. Se ele não sabe montar a faca dele, vai saber o que eu preciso da minha vida. E o Exu foi lá, depois deu um pau em mim, mas tudo bem. Eu peguei... Apanhei depois, vai estar tudo tranquilo. Apanhei, mas testei. Eu peguei exatamente 20 copos desse aqui com água e um só com pinga. E falei pra minha filha de santo, mistura do dia que você quiser. E quando a mulambo virar, você dá pra ela achar o copo de pinga. A mulambo tava conversando assim de costas, falou, esse aqui é o copo de pinga. Eu vou tomar, e você vai tomar esses 20 copos de água agora. Não, mulambo, eu não tô... Você vai tomar, porque se você não tomar, você vai apanhar. Então eu testo as minhas entidades. Eu testo. Porque eu não acredito. Eu acho que é surto. Eu acho que todo mundo que vira de espírito tá surtado. Né? Tá querendo pôr algo pra fora. Agora eu vou virar. Exu do Lodo. Então, o Exu do Lodo aí já colocou de novo na confusão. Não, Exu do Lodo, o povo vai falar que é o Exu, não sei, que é o fundo da terra, que é o Exu. Mas, na verdade, o Yorubá, quando ele veio pra cá, ele rezava pra Exu Olodô. Olodô, né? É, Exu Olodô. Né? O que é Exu Olodô? Senhor, né? Do rio. Exu que é o Senhor do rio. Aquele que abre as portas pro campo, né? E aí as pessoas falam, é o Exu do Lodo. Laroie Exu do Lodo. Só que aí o cara diz que é quimbandeiro e ele fala que a quimbanda não é africana. Tá, mas Laroie veio da onde? Foi a rainha Elizabeth que inventou esse negócio, Laroie? Mas é a corruptela já do Exu Orixá, né? Sim, existe na África, na terra, Igual você me falou, na terra de Odô, que se existe. os próprios Exu utilizam o nome, utilizam o nome Laroie e utilizam a corruptela do nome Exu, alguma semelhança eles têm. Sim, porque o que acontece? Existem muitas coisas que a gente não fala, que a gente só fala para a pessoa quando ela pactua Exu. Mas qual o sentido do assentamento? O que é o assentamento? É o corpo físico. Físico do quê? Se o cara é espírita. Ali é outra coisa. Entendeu? A ferramenta é para imantar o espírito para o corpo dele entrar. Gente, nós somos aqui em Bandamalê, nós esculpimos em madeira os nossos Exu, nossas pombogiras aí. Então ele vai entender da madeira. Já viu aquela madeira sair andando no meio do quintal? Sua pombagira. Eu já vi frango. Então, não, frango tudo bem. Mas com o pescoço cortado. Não, isso acontece, é normal. Não, acontece nada. Lógico que acontece. Acontece nada. Primeira vez que eu vi isso aí, eu Onde falei se assim, você você visse- tá maluco. Ontem, se Eu você fui visse o embora disso ritual que a gente fez de Quimbanda no meio do mato, você ia falar, não, nunca mais volto aqui não, meu. Você é gente, você não é de Deus. Você vai falar. não A minha é mãe de falava Deus. isso que eu não era de Deus. Eu acredito nela. Eu também acredito na minha. A minha mãe sempre falou, você não é de Deus. Eu falei, agora eu acredito, não sou mesmo. Sou de qualquer coisa. Quando você vai rezar pro céu? Oi? Você vai rezar pro céu? Não, se eu for pro céu e for triste, eu quero ficar aqui na terra vagando, igual um espírito Igual o zombeteiro, Exu, vai o Exu, aí. espírito Já zombeteiro. pensou? Chegou o mestre Alban. Pensou que da hora? Você incorpora do que? Mestre Oxe. Marcelo. É, O aquele Senhor maluco. sabe. É. Então, gente, sabe, Você dá risada, né, Renato? Dá risada, né? sabe o que eu acho engraçado? É as pessoas não conhecer o que elas praticam. E elas não conhecem a entidade delas. Elas têm aquela mania assim, não, eu trabalho com o Tranca-Rua. Eu trabalho com Maria Padilha, eu trabalho com Maria Mulambo. Mas eles não sabem quem é a Maria Mulambo. Eles não sabem. Eles dão uma visão deles, mas eles não sabem a energia, o porquê o nome Mulambo, o porquê o nome fulano de tal. Eles acham que tudo é isso, né? Vai fazer o quê? Se tiver pergunta aí do povo, pode mandar que eu respondo aí, né? Já vou apanhar mesmo aqui na rua mesmo. Não sei nem onde eu estou aqui, gente, mas eu vou apanhar. Você tá na Zona Sul, próximo ao Terminal João Dias, Aí eu- MDix Studio. Então, Já estão esperando aqui embaixo. Aqui. já estou esperando eu de pau. Vai falar, é hoje que ele pega O que você poderia falar para nós referente ao... O que você poderia falar para nós referente ao que você trouxe aí do materialzinho? Pode falar. Desse aí. Então, olha só, porque na década de 30, os quimbandeiros que estavam aqui, eles tinham que se organizar, né? Porque era tudo no mato, era tudo escondido. Então, houve uma mudança, uma transformação muito radical, né? Na década de 30, se começa a ter uma visão de quimbanda sendo o lado negro da Umbanda. A Umbanda era a luz e a paz e amor, e a quimbanda era a coisa do capeta, do diabão, né? Só que o que eles não sabiam era que o negro, o índio e muitos imigrantes da Europa eram procurados. Então tinha que assustar alguém, então vamos cantar. A porta do inferno extremo. Já pensou você passar 6 horas da tarde
numa rua que não tinha muita luz, já a não rua tinha de luz. terra, aquela farofada jogada com sangue na porta ali, tudo isso era pra botar medo, não A era porta pra... do inferno, estremece. O cara saia correndo, o cara tá caindo pro diabo. E outra coisa, a própria polícia, né, quando elas iam nos terreiros, não digo no Nordeste, né, eu não posso dizer, mas aqui, minha avó conta isso, entendeu, aqui em São Paulo, que os terreiros eram no fundo do quintal por causa da polícia. E os atabaques era tocado um só, Pra ser mais baixo, né? entendeu? E era sinetinha e palma, por causa da polícia. Isso a minha avó contava, a minha avó, entendeu? Mais um pouquinho a gente volta pra esse tempo. Entendeu? Passamos perto. Então, as pessoas, elas não entendem. Só que eu Perto. fico preocupado quando a pessoa fala uma coisa. Agora a gente tem liberdade. Só que quando você dá muita liberdade, você é muito visto, começa a virar o quê? Bagunça. Todo mundo acha no direito de fazer. Né? É a mesma coisa, eu dou liberdade pro cristão, ele pode fazer onde ele quiser, ele pode pegar lá, a gente tá aqui perto do Parque do Ibirapuera, ir lá no Ibirapuera e fazer uma marcha para Cristo com 30 milhões de pessoas e colocar lá. Só que aí ele tira o meu direito, que não sou cristão, que não sou um bandista, que não sou Aí nada, você não que pode sou um ir. ator, que quero apenas passear com o meu cachorro. Aí você não pode ir. Então isso é preocupante. Por isso que todos nós que somos da religião deveríamos estudar um pouco de PPI. Todos nós deveríamos estudar isso. Porque a pessoa fala, agora eu posso pôr minha religião. Não, você pode pôr sua religião de qualquer forma. Só que você precisa estruturar aquilo para pôr. Exatamente. Porque senão eu vou incomodar. De repente tem os caras que não gostam de macumba, tem os caras que não é evangélico, mas não gostam de macumba. O cara quer que você toque macumba lá no seu terreiro. Entendeu? Lá no seu terreiro. Quando querem, né? É. Quando querem que você Então a toque no pessoa terreiro. tem que tomar cuidado. Gente, é que nem assim, é que nem o pessoal falou, porque agora falar isso sobre negro é crime, falar sobre aquilo é crime, só que você começa a recuar esse povo pro canto. Porque a pessoa fica com medo, fala assim, como que eu vou pôr uma pessoa para trabalhar de cor aqui na minha empresa? Porque se eu falar uma brincadeira, alguém brincar, eu vou ser processado. Então você começa a vedar. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com tudo. Tudo que é demais dá problema. Então, quando a gente fala de legalização, a gente está falando disso. Sim. Quando a gente está falando de legalização, a gente está falando disso. Por quê? Para que você não precisa ter problemas futuros com o seu Sim. vizinho, com a sua vizinha, coisa. Aí essa é a parte legal da estruturação que a gente fala. Sim, eu fiquei 10 anos dentro da Soesp, né? Aqui em São Paulo. Fiquei 10 anos fazendo parte do movimento da Soesp. Depois o Pai Varela ganhou. Então, eu acompanhei muitos terreiros, muitas reclamações. E o que ocorre? Falta de documentação. Ninguém quer tirar seu CNPJ, ninguém quer fazer... Não, ninguém quer ser direitinho. Aí depois, quando a bomba estoura, quando baixa a polícia, que o cara pede a carteirinha do sacerdote, eu não tenho, mas o senhor é obrigado a ter, o senhor tem que ter. Sim, porque ninguém abre uma igreja se não tiver um alvará. Sim. Entendeu? Um tempo atrás aconteceu isso comigo lá em casa lá, apareceu a polícia, falei assim, pois não, eu desci com a carteirinha, falei assim, não, eu sou sacerdote, tá aqui, ó. O cara apenas anotou meu nome, uma boa tarde, uma boa noite pra você. Então, mas até a próxima reclamação. Mas é assim que tem que ser. E outra coisa, o que as pessoas têm que parar é de achar que aqui todo mundo pode fazer o que quer. Não, não é assim. Você tem que saber até onde você vai. E a religião, ela veio para ser, para nos organizar e não para entrar em conflito. A gente não pode entrar em conflito com o fulano, ciclano, entendeu? Não tem. Se chegar aqui um evangélico e falar, vamos fazer um podcast junto, eu vou fazer com o evangélico, com o macumbeiro, com quem quiser. Por quê? Ele tem a verdade dele. E aí ele vai começar a falar a verdade dele, eu vou perguntar para ele, você já leu a Bíblia em hebraico? Em aramaico? Em latim? Vou te ajudar, que você acabou de falar dos europeus. Rosa Caveira. Olha lá. Rosa Caveira. Rosa Caveira. Quem é Rosa Caveira? É uma pombogira que o povo acha que ela é muito velha. Ela é velha. Não. Ela é uma pombogira nova. É uma pombogira que, para você ter uma ideia, ela veio como escrava. O povo tem uma visão, porque pombogira tem que contar a historinha bonitinha, né? Que ela nasceu num berço de ouro, aí a família largou, ela virou plebeia. Não, Rosa Caveira, ela veio como uma escrava, tanto que tem alguns pontos dela que conta a história dela, mas as pessoas não prestam atenção. Então ela veio pro Brasil, né? Ela chegou aqui no Brasil, quase no finalzinho da escravatura,
né, casou-se com um homem branco, e ela teve 3 filhas, né? Ela teve 3 filhas e o marido dela morreu de uma doença, não foi matado, não foi nada, foi uma doença que tinha, né? Que era a famosa febre amarela. E ele morreu e ela ficou com as 3 filhas. E ela, por ter uma descendência africana, ela começou a usar das medicinas que ela tinha, dos conhecimentos dela, entendeu? E ela recebeu o nome de Rosa. Mas não é porque ela era florista não, tá, gente? É porque ela exalava cheiro de perfume devido aos condimentos que ela fazia, aos banhos, às medicinas. Então, ela cheirava muito bem. Então, apelidaram ela de cheiro de rosa. E aí virou Rosa Caveira, porque ao passar a velhice dela, ela teve uma doença no qual ela ficou configurada, uma parte do corpo dela, né? Que hoje nós chamaríamos de derrame. Então, ela teve um derrame e ela ficou com aquela fase pareada, assim, né? Parada ali. Então, as pessoas começaram a chamar ela de Rosa Caveira, pelo cheiro que exalava de flores, de condimentos cheirosos, e por ela ter a fase parada ali, né? Ficou a face paralisada? Paralisada. Então, ela ficou com aquela fase paralisada ali, e ali ela ficou. Então, Rosa Caveira não é uma pombogira velha. Agora, já Tata Caveira já é mais velha, muito mais velha, entendeu? E é uma pombogira muito complicada de se lidar, porque ela é envolvida com baixa magia, é uma pombogira que pratica várias coisas negativas. E assim, não estou dizendo que é todos, mas ela prefere mais a cabeça de homoafetiva. Ela tem essa tendência, porque ela gosta do que é igual. Um homem de Rosa Caveira muitas vezes vai ter um companheiro, ou uma mulher vai ter. Não estou dizendo que é todos, mas a grande maioria, porque ela não gosta de se sentir ameaçada por outra pessoa, entendeu? Vamos para quem paga, que é importante.